Ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, retirou o sigilo do relatório da Polícia Federal que apura a tentativa de golpe de Estado. Daqui a pouco a gente vai acionar a nossa reportagem, mas eu já quero colocar isso aqui sob a análise dos nossos comentaristas. Esse documento foi enviado à Procuradoria-Geral da República e agora a gente deve acompanhar uma manifestação que talvez não aconteça ainda no ano de 2024, mas de certa forma expõe o ex-presidente Jair Bolsonaro e também outras 36 pessoas que estavam ali, bem ao lado dele. Como é que vocês veem mais esse movimento que agora traz ainda mais a proximidade da possibilidade de um julgamento de Jair Bolsonaro e de seus aliados por causa de uma tentativa de derrubar o Estado Democrático de Direito, hein, Piperno? Evandro, eu vou até pedir licença aqui a todos, porque hoje a nossa companheira Dora Kramer escreveu um artigo na sua coluna na Folha de São Paulo, um texto que eu considero fundamental para que a gente entenda esses tempos. O título é "Eles não são, entre parentes, só doidos". E aí, então, a Dora vem aqui dizendo que... Então, a Dora diz aqui, olha... Tudo indica ser o caso do homem que se explodiu na Praça dos Três Poderes, dos conspiradores do Palácio, dos presos por planejar assassinatos, dos depredadores da sede símbolo da República e de todos que acreditavam na chance de Jair Bolsonaro continuar no poder sem lei na mão. Muito bem. Aí a Dora termina dizendo aqui o seguinte: não há que se falar em anistia. Não há como a sociedade condescender nem aceitar a versão de que a culpa é da loucura alheia. Não cola. Se doidos há, por trás deles estão os dirigentes de hospício, delinquentes muito conscientes da sua orientação à guerra. E aí, Evandro, quando a gente vê tudo que foi escrito nesses documentos divulgados aí pelo ministro Alexandre de Moraes, e houve a entrevista de ontem do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que sim, jogou dentro das quatro linhas, mas que, de fato, alguém chegou lá a levar uma ideia de decretação de estado de sítio que acabou sendo, recusado pela maioria e tal. Mas vejam bem a que ponto chegamos. Quer dizer, o país viveu nessa linha tênue de que, por conta da opinião, felizmente, de alguns legalistas, não prosperou a ideia do estado de sítio, porque se perdeu uma eleição. Isso é o fim do mundo. Quer dizer, em que país estamos? A que ponto chegamos? Então, é o seguinte: anistia não, em hipótese alguma, e Xandão neles. Fala, Gani. Olha só, a gente tem que separar nessa fase agora quem que ficou ali no plano da cogitação e aqueles que deram um passo além da cogitação. Por exemplo, a ronda, né, em cima ali do ministro Alexandre de Moraes, né, perseguiram ali. Como é que eu tipifico isso diante do Código Penal? Então, me parece que tinha uma turma que apenas ficou no plano da cogitação. E aí tem toda aquela discussão jurídica que a cogitação em si não é um crime, e aquela turma que deu um passo além, que fiscalizou o ministro. Então, qual que é essa tipificação? Em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ele, no final das contas, no último minuto, ele não endossou. Tanto é que não houve a tentativa de golpe na prática, né? De acordo com os diálogos, ali alguma referência de que o presidente está em dúvida, de que o presidente não quer, e no final das contas, aquele grupo ali, se eu não me engano, no dia 30 de dezembro, ele é apagado. Por isso que eu insisto num ponto: nesta fase é muito importante que haja a condução individual, né? Ou seja, a individualização das condutas, que é claro que dentro desses 37, Evandro, cada um tem responsabilidades diferentes. É claro que pode ser que sim, alguns cometeram crimes, como outros ficaram apenas no plano da cogitação. A individualização de condutas por parte do Ministério Público
é muito importante. Bom, daqui a pouco a gente vai analisar e aprofundar também esse debate com os outros comentaristas, mas agora eu quero chamar aqui as informações com a Janaína Camelo, que está acompanhando essa história e vai trazer todos os detalhes direto de Brasília. E aí, hein, Janaína, esse documento já foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República pelo ministro Alexandre de Moraes? Bem-vinda. Já foi sim, Evandro, está nas mãos aí do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, né? Um vasto material, quase 900 páginas aí de investigações, com informações de investigações dos últimos 2 anos, que foi concluído na semana passada, na quinta-feira, entregue para o ministro Alexandre de Moraes, que passou esses últimos dias aí analisando esse documento. Então agora o Procurador-Geral da República, ele vai passar as próximas semanas analisando isso para depois se manifestar aqui ao STF. Isso deve acontecer em meados de fevereiro do ano. Estar dizendo quem ele vai denunciar desses 37 indiciados nesse relatório, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, ele pode também pedir novas diligências ou ele pode também pedir arquivamento, enfim, mas a tendência é que ele siga ali na perspectiva de denunciar os indiciados. Então, só lembrando que são 37 indiciados, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, todos são indiciados pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. E aí, no despacho de hoje, do ministro Alexandre de Moraes, encaminhando esses autos para o Procurador-Geral da República, ele também retirou o sigilo de toda a investigação, exceto no que se refere à delação de Mauro Cid. E aí, nesse caso, o ministro, ele diz o seguinte: em razão de existir diligências ainda em curso e diligências em fase de deliberação, para que todo o material das investigações seja publicado, ele precisa ser todo digitalizado. Os técnicos aqui do Supremo passaram as últimas horas digitalizando todas essas páginas. Serão 18 volumes aí que vão ser inseridos no sistema do STF. Isso demorou um pouquinho, parece, Evandro, que ele já está no sistema do STF. Só que como eu estou aqui na Marquise, a gente consegue acessar só no... Você já tem acesso a esse inquérito, ele está entrando ali no sistema do Supremo Tribunal Federal. No despacho de hoje, dessa decisão, o ministro Alexandre de Moraes, a gente tem até aí para mostrar na tela, ele deu algumas informações sobre quem é desses 37 indiciados que estão inseridos naqueles 6 núcleos. Ele fez essa divisão, quem é quem em cada um dos núcleos, aqueles 6 núcleos que foram apontados pela Polícia Federal nessa suposta organização criminosa, como eles atuaram numa tentativa de golpe. E aí no núcleo de desinformação ao ataque ao sistema eleitoral, por exemplo, onde a forma de atuação era produção, divulgação de notícias falsas quanto às eleições presidenciais, para estimular seguidores a permanecerem na frente de quartéis. Nesse caso, por exemplo, está Mauro Cid, Anderson Torres, Ângelo Martins, Éder Lindsay Magalhães e Hélio Ferreira Lima. No núcleo aí responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado, onde eles escolhiam alvos para amplificação de ataques pessoais contra militares em posição de comando que resistissem às investigações golpistas. Quem está nesse núcleo aí é o ex-ministro da Casa Civil e da Defesa, Walter Braga Neto, também Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, Ailton Gonçalves, Bernardo Romão e também Mauro Cid, por exemplo. No núcleo jurídico, que é um núcleo menor ali, onde havia um assessoramento e elaboração de minutas de decretos de golpe, né? Aí seria o ex-assessor para assuntos internacionais da Presidência da República, que era o Felipe Martins, também o ex-ministro Anderson Torres e também Mauro Cid. No núcleo operacional de apoio às ações golpistas, onde a forma de atuação era a partir de coordenação, interlocução com o então ajudante de ordens de Bolsonaro, Mauro Cid, eles atuavam em reuniões de planejamento e execução de medidas no sentido de manter as manifestações. Aí tem Sérgio Ricardo Calivieri, Hélio Ferreira, Rafael Martins Oliveira, Alex Araújo, enfim. E nos outros 2 núcleos, que é o núcleo de inteligência paralela, onde a atuação era uma coleta de dados, informações que pudessem auxiliar a tomada de decisões do presidente Jair Bolsonaro na consumação do golpe de Estado. E aí está, por exemplo, Augusto Heleno e também Marcelo Câmara e Mauro Cid. Evandro, assim que a gente tiver acesso a esses relatórios, a gente passa aqui para vocês na programação da Jovem Pan. Muito obrigado pelas informações, Janaína. Um ótimo trabalho para você.